2 Timóteo capítulo 2, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, disse Paulo, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. E se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pai, graças te damos, Senhor, a tua palavra, ao teu nome, ao favor do Senhor de estarmos aqui nesta manhã, neste domingo, como tua igreja, sustentados pelo Senhor, trazidos até aqui pela tua forte, poderosa e protetora mão, e certamente, Senhor, enviados daqui para frente, pelo teu cuidado, pela tua graça, pelo sopro do teu Espírito. Mas tudo isto, Senhor, é preservado pela tua palavra, a revelação que vem aos nossos corações, e então caminhamos sobre ela. Então te peço, dá-nos a tua palavra, Senhor, para este culto, para esta semana, para este tempo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu não sei se você estava com saudade de mim, mas eu estava com saudade de você, porque faz um mês que eu estou fora desta plataforma, que não prego aqui na plataforma, e não estava de férias, estava com muitas atividades. Esse ano tem sido um ano de bastante atividades, e meio que embolou o meio de campo de responsabilidades que eu tinha fora, e aí resolvi cumpri-las todas agora nesse mês de final de outubro, início de novembro. E tudo começou, a primeira semana que eu fiquei fora, na verdade estava em casa, mas quem pregou aqui a palavra foi a Elisa, e para nós foi um presente de Deus para a nossa casa, do favor de Deus, porque é uma promessa que Deus tem para a vida dela, e ela está florescendo nesta promessa, e nada mais coerente com o tema que as mulheres estão neste ano, que é o tema do florescimento, do fruto do Espírito. Então, sentar para vê-la pregar foi ver a fidelidade do Senhor se manifestando de uma palavra já de muito tempo, e uma conscientização que eu deixo para todos nós, de que o mesmo favor de Deus que está sobre a minha casa, está sobre a sua casa também. A mesma promessa de Deus, apesar de talvez já estar fazendo algum tempo que ela foi declarada, no tempo apropriado, diz a palavra, que você e eu colheremos se não desanimarmos. O problema é que a gente desanima. A semente está semeada, a terra está germinando a semente, a coisa está acontecendo, ainda que os nossos olhos não vejam, porque muita coisa acontece debaixo da terra, mas um dia brota, e um dia floresce, e um dia frutifica, e nesse dia você colhe, se não desanimar. Depois eu tive um compromisso em Pato Branco, uma igreja de um pastor amigo, que nasceu nessa casa, nos tempos do meu pai ainda, lá em 1900 e bolinha. Ele se converteu, foi embora para Pato Branco, hoje tem um ministério lá em Pato Branco, e nos pediu um auxílio, uma ajuda, e aí nós fomos lá para ministrar, e conhecer, e ajudar, e Deus está fazendo coisas lindas lá na cidade de Pato Branco. Final de semana retrasado, tive num casamento, missão padrinho de um amigo querido, lá em Ribeirão Preto, e no outro final de semana então, anterior a este, no sábado eu fui pregar em Nova Trento, na igreja também de amigos aqui da nossa casa, Jesus Incomparável, completando 2 anos, e no aniversário da nossa igreja, no domingo passado, o CI de Blumenau. E quando eu estava indo no sábado para pregar em Nova Trento, o Senhor me deu a palavra que eu quero ministrar para você hoje. Eu estava indo no caminho, pensando sobre o que dizer, o que falar, e de repente me veio no coração os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Jeremias disse que os sonhos de Deus são maiores, são melhores, são sonhos de prosperidade, de esperança, de um futuro, os planos de Deus para nós.
Deus disse ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, cheio dele, disse à nação de Israel, e hoje o Senhor fala a nós: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de não causar a vocês danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você crê nisso em nome de Jesus? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sobre os sonhos que Deus coloca lá dentro de nós, aqueles que são os maiores, os melhores, talvez o grande sonho, porque sonhos nós temos muitos: sonhos de uma casa própria, sonhos de um carro melhor, sonhos de uma escolaridade melhor para os nossos filhos, sonhos de conforto, sonho de consumismo, sonhos do dia a dia. Mas eu me refiro àquele, sabe, aquele que é razão de existência, aquele que é motivação de trabalho todos os dias, aquele que nem se trata propriamente da realização, mas de dedicar uma vida à jornada para realizar. Aquele que você nem faz plano, que não precisa ser para amanhã, mas que seja para a completude da vida, ainda que seja já na velhice, mas você poder sentar e contemplar, talvez naquela cadeirinha de balanço, numa varanda, olhar assim e dizer: realizei, combati o bom combate, acabei a carreira. Para mim, esse grande sonho é o propósito de Deus, é aquilo que nos faz viver para Ele, é aquilo que nos faz ter a motivação. Eu já tive a oportunidade de ir a Washington, nos Estados Unidos, e lá em Washington você vai é praxe, é visitação turística, você ir no memorial de Lincoln, e lá no memorial tem as escadarias do memorial, e tem um jardim imenso na frente, e nesse memorial, onde tem lá uma estátua de Lincoln, que foi um grande presidente dos Estados Unidos, nessa escadaria, em cima dela, Martin Luther King pregou um sermão. Na época havia uma segregação racial nos Estados Unidos, 1960 e poucos, e ele lutava, ele era um pastor dos Estados Unidos, mas ele também era um ativista político em prol da integração dos negros americanos à sociedade. Havia muito racismo, muito preconceito, e ele então era um militante, ativista, para que houvesse de fato uma unidade naquele povo. E ele pregou um sermão em que ele chamou de I have a dream, eu tenho um sonho. Quando você vai lá em Washington, você coloca os pés na escadaria, bem na frente assim está escrito I have a dream. E eu me lembro que o dia que eu fui lá, quando eu olhei para aquilo, eu coloquei meus pés, eu fiz uma foto assim, que é clássica também, todo mundo faz, que vai ter aquela foto com a palavra embaixo. Eu comecei a refletir sobre o sonho que eu tenho, e o meu sonho é ver um grande avivamento sobre a igreja brasileira. O meu sonho é o que me faz todos os dias trabalhar na construção daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, desde o início. A palavra que me inspira a estar aqui todo domingo, a gastar a minha vida no Evangelho, a fazer essas correrias, sair daqui do nada e ir lá para Pato Branco. Eu não sou do tipo de pregador que sou itinerante com agendas abertas, atrás de recursos. Nós fomos para lá, eu não ganhei R$1 de oferta, e nós deixamos uma oferta ainda como igreja para abençoar e comprar o som para aquela igreja. Nós vamos por missão, nós vamos por propósito, nós vamos por algo que nos motiva. E a minha motivação é essa: o Senhor disse que vai realizar um grande avivamento na nossa geração antes da sua volta. Essa vida do Espírito na igreja, uma igreja que passa a desfrutar do mesmo poder de Deus que os nossos irmãos na fé da igreja primitiva desfrutaram. Uma igreja que enfermos são curados, uma igreja que cativos são libertos, uma igreja de poder, uma igreja de capacidade, uma igreja de influência, uma igreja que não é a igreja que se reúne somente no domingo para dizer que é religioso e tem uma carteirinha de membro. Não, uma igreja que no dia a dia, aquilo que a gente vive aqui se manifesta, e a cidade não tem como não ser alcançada pela glória de Deus. Eu sonho com isso, e eu creio que nós já vivemos respingos disso. Nós já vemos pessoas vivendo esse
pedacinho do reino de Deus que será total, que dominará, que governará, porque a Bíblia diz: Ele governará, e com Ele governarão todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida, que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. O justo e poderoso Rei de todo o universo governará essa terra, e nós, os seus filhos, reinaremos com Ele, diz a palavra. Mas já existe alguns entre nós que estão desfrutando desse reino de Deus dentro de casa. Como igreja, nós já estamos observando e percebendo coisas acontecendo que tem a ver com o sobrenatural, que tem a ver com o poder de Deus entre nós. Mas ainda não é o que pode acontecer. Ainda não é. Quando a gente olha para a Bíblia, nós não estamos lendo fábulas, nós estamos lendo história. E a história nos mostra que os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles que foram chamados, a igreja quando começou, a Bíblia diz que grandes sinais eram realizados, grande manifestação de Deus acontecia. E eu sonho com isso. E Deus está levantando uma igreja de improváveis para viver isso. Pessoas que talvez nem se encaixem no padrão para viver isto. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele levanta um jovem que não se encaixava no padrão do tempo da Bíblia, da igreja da Bíblia. Ele levanta Timóteo. Timóteo era filho de um grego, com uma mulher judia. E num tempo patriarcal, quem era convertida a conversão não aconteceu nem pelos pais, pelo pai de Timóteo, aconteceu pela mãe e pela avó de Timóteo. A Bíblia diz que ele tinha uma mãe chamada Eunice, ele tinha uma avó chamada Lóide, que a fé habitou primeiro nelas, e por causa delas Timóteo foi influenciado e se converteu. Note que naqueles dias a gente já percebe aqui algo que hoje acontece também. Hoje muitos homens não estão posicionados como sacerdotes, como deveriam estar. Nós estamos agora lá na cidade de Pissarras com um retiro de homens, 73 homens estão lá. E ontem eu tive a oportunidade de pregar lá de manhã, e eu vi uma máquina de moer carne lá dentro. Mas eu também vi uma casa de oleiro reconstruindo e fazendo novas todas as coisas, uma fábrica de soldados de Jesus. E essa é a grande expectativa, esse é o grande coração de Deus, como intenção para essa geração, que homens se posicionem, mas apesar desta falha, debilidade, Deus não deixa de fazer. Nós já observamos nos dias de hoje também grandes mulheres posicionadas, mulheres dedicadas, mulheres alinhadas, e influenciando os seus filhos, influenciando a sua casa, influenciando a sua geração, influenciando os seus. E por causa delas, Timóteos também estão sendo levantados, como Timóteo aqui também foi. E Timóteo foi levantado por Paulo, e Paulo o unge para ser pastor numa igreja importante, na igreja de Éfeso. Paulo prepara Timóteo, e Paulo, ungindo Timóteo, dá a ele capacidade de também exercer o amor de Deus, a graça do Senhor, e por causa da fé em Jesus Cristo, a manifestação dos sinais, que é o que eu espero. Eu não vejo o dia de nós podermos entrar no hospital, Bispo Eli, com a convicção de que aquele enfermo que hoje a gente ora, pedindo ao Senhor a sua graça, e que a gente crê que Deus pode fazer, e que Deus faz, e que eventualmente faz, mas a gente vai entrar com a autoridade, que é a certeza de que vai fazer. Os apóstolos eram assim. Pedro certa vez chegou na entrada do templo, tinha um mendigo na entrada do templo que era paralítico também. Ele disse: o que eu tenho, o que você me pede, que é dinheiro, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta. E aquele homem pôde saltar e pular,
eu creio que o mesmo Deus de lá é o Deus daqui, e que a gente precisa entrar nesse lugar, e que a gente pode entrar nesse lugar. Este é um sonho, mas eu não sei quanto a você, eu sou muito questionador, e quando o Senhor me dá esses tipos de pensamentos e de esperança, eu costumo perguntar ao Senhor, eu faço perguntas: Senhor, por que então não acontece ainda? Por que acontecia e por que agora não está acontecendo? Por que a gente via com tanta frequência na Bíblia e hoje é algo esporádico? E o Senhor tem falado ao meu coração que o que a igreja precisa para viver o avivamento é voltar à origem. E uma das origens do Evangelho e essência do Evangelho é que ele é poder, mas ele também é moral e ética. E que Deus, no seu poder, não compartilhará com imorais e com antiéticos. Porque o poder de Deus é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. E santidade não é um estereótipo de crente, não é roupinha de crente, jeito de crente, aparência de crente. É coração que crê, é caráter mudado, é ética mudada. E o que a gente percebe nos homens e mulheres que Deus levanta é que antes de lhes dar poder, Ele transforma a identidade, Ele transforma o caráter, Ele prepara para que este poder, quando vier, não rache, não rompa, não destrua o próprio indivíduo, e ele mesmo destrua muita gente. Porque o poder de Deus não é um poder para benefício próprio. O poder de Deus não é um poder para usurpação. O poder de Deus é um poder para serviço, para entrega, para se disponibilizar, para estender a mão. O poder de Deus, Jesus deixa claro, é aquele tipo de poder onde o mais poderoso e o maior se faz o mais fraco e o menor. E o que a gente vê na igreja brasileira durante esses anos que a gente vem acompanhando é que há uma desmoralização da igreja, uma imoralidade dentro da igreja. A igreja se desvirtuou, se desviou, porque com o poder de Deus se corrompeu. E hoje nós não vemos falta de Deus e de capacidade de Deus fazer. Nós vemos uma igreja que usurpa do nome do Senhor. E é isso que precisa mudar. É isso que precisa voltar como essência nos nossos corações: o temor, a reverência, o ai de nós, o não vamos fazer, apesar de estar dando certo, simplesmente porque não está certo. Pararmos de justificar a corrupção, a contaminação, que muitas vezes em nome do Senhor nós fazemos. Entendermos que por mais que juízo de Deus não seja imediato, um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, diz a palavra, prestando conta de cada ato que realizamos sobre essa terra. Os nossos avós, os nossos bisavós tinham temor de Deus. E eu repito, temor não é medo, não é medo que Deus vá andar atrás de nós o tempo todo fazendo alguma coisa, mas é respeito, reverência, honra por aquilo que carrega e que lhe foi encarregado. Nós temos Deus dentro do coração, nós temos a palavra do Senhor como direção. Agora essa palavra precisa estar viva dentro de nós, e ela é viva quando ela é aplicada, quando ela é vivida. Avivamento é a vida do Espírito em nós, e vida do Espírito em nós é condução na verdade, na palavra. E é isso que a gente precisa voltar. Isso não é difícil. O mundo está corrompido, o mundo jaz do maligno, a cultura mundana, a ética do mundo, a moral do mundo, o ensinamento no mundo. Só que o Evangelho é uma contracultura, a cultura que foi imposta no mundo. E este é o desafio,
é não parecer igual a todo mundo, é não querer se encaixar no padrão do mundo, mas permanecer encaixado no padrão do reino de Deus. O reino de Deus e o evangelho, antes de liberar o poder, ele é moral e ele é ético. Moral tem a ver com tudo aquilo que é cultura coletiva, de um povo, de uma sociedade, de uma nação. O que é moralidade? Moralidade é o conjunto de valores que rege uma nação, a cultura de um povo. O que é ética? Ética são essas normas e valores que até são morais, mas que também regem agora o indivíduo. Moral tem a ver com aquilo que eu exerço como cidadão na coletividade. Ética tem a ver com aquilo que eu sou como cidadão. Os valores, a minha prática de vida. E o evangelho e o reino de Deus, que um dia será material, físico, descerá, diz a Bíblia que Jesus descerá do alto e governará todas as nações da terra a partir dessa terra. Uma cidade chamada Nova Jerusalém, diz a palavra, descerá e será estabelecida, e nessa cidade Jesus governará, e com ele todos os seus eleitos, e nesta cidade entrarão todos os que têm o seu nome escrito no livro. E aí todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Até aqueles que rejeitaram, negaram, aqueles que dizem que o que eu estou falando é uma mentira, um dia se dobrarão reconhecendo que só Jesus é rei. Mas hoje é uma cultura. Hoje ele não é físico, hoje ele é cultural. Hoje é uma identidade que nós carregamos. Você sabe qual é a razão do povo judeu ser um dos povos mais odiados da terra? A razão é que, por mais que eles percam terra e estado, eles nunca perdem a identidade. É um povo de uma cultura muito forte, milenar, de uma educação à luz daquilo que eles carregam como cultura, como ética, como moral de uma nação. Então, se eles forem enviados para a Alemanha, eles serão judeus na Alemanha. Se eles forem enviados para o Japão, eles serão judeus no Japão. Se eles forem enviados para a Indonésia, eles serão judeus na Indonésia. A qualquer lugar do mundo, eles preservam seus valores de cultura e de moral. O reino de Deus é um reino que ele é supracultural. Nós podemos estar em qualquer lugar do mundo. O que rege a nossa vida não é a cultura, não é a moral, não é a ética local. É a cultura do reino de Deus e a moral e a ética do reino de Deus. Assim era Jesus. Jesus se assentava em roda de publicanos e prostitutas, mas ele não roubava e não se prostituía. Ele chegava nos lugares e a sua presença mudava os lugares, ou no mínimo, o seu caráter lhe preservava nos lugares em que ele estava. Qual é a nossa dificuldade? A gente parece chuchu, pega gosto de tudo que bota do lado dele. Chuchu é assim, se você bota no feijão, pega gosto de feijão, se bota no macarrão, pega gosto de macarrão. Está ali, acompanha, mas ele pega o gosto da coisa que colocaram nele. Não seja um crente chuchu. Dá para falar aí para alguém do teu lado aí? Não seja um crente chuchu. O Senhor está nos chamando para vivermos a cultura do reino de Deus. E uma vez que nós vivermos a cultura do reino de Deus, o poder de Deus vai se manifestar. Vai chegar o tempo que a tua sombra vai curar, você não vai nem saber, você vai passar. Você vai continuar o teu caminho, e aquilo que você deixou para trás, aquilo que, o rastro que você fez, vai ser libertador, vai ser curativo, vai ser poderoso em nome de Jesus. Mas lá vai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que perfeito não é, mas é semelhante, alguém que busca se parecer, alguém que vive. Se você viaja muito, você sabe, você no aeroporto você consegue identificar culturas. Você vê a brasileirada de longe, aquele lá é brasileiro, aquele lá é brasileiro, dá para ver que é brasileiro, pelo jeito de ser, se comportar e tal. O reino de Deus espera que quem nos veja saiba, aquele é filho, aquela é filha, está na cara que é filho de Deus.
E repito, não é estereótipo de vestimenta, é coração, é caráter, é ética, é moral, é o jeito que fala, é o jeito que se comporta, é o jeito que reage. Jesus espera isso de nós, porque o poder está pronto para ser derramado. A capacidade que Deus quer nos dar de fazer. Poder na Bíblia é dunamis. Dunamis é uma força especial para fazer coisas sobrenaturais. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capacidade de entrar em lugares, de abrir portas, de estabelecer caminhos, de realizar. Sabedoria para definir, paciência para esperar, força de Deus e poder que está liberado, está aberto nos céus. Mas o Senhor dará àqueles que colocarem o seu coração para serem limpos, tratados, na consciência de um evangelho ético e moral, conforme a palavra de Deus. Quando você vai para Mateus capítulo 5, você vai ver o célebre Sermão da Montanha. E esse Sermão da Montanha é o Monte das Bem-aventuranças que nós visitamos agora lá em Israel, né, Bispo Eli, Bispa Lili, e nós contamos com a graça de Deus, não tem ninguém lá é sempre muito visitado, muito cheio, e estávamos só nós, sentamos, olhamos o Mar da Galileia, e a gente começou a refletir sobre o Sermão das Bem-aventuranças. E se você olhar Mateus 5, 6, 7, você vai ver Jesus dando uma constituição celestial. O Sermão das Bem-aventuranças é a constituição do reino de Deus. E 99% das coisas que Jesus fala não tem a ver com coisas sobrenaturais, tem a ver com moral e com ética, comportamento, no chão da vida, nas relações interpessoais, no dia a dia, irmão com irmão, pai com filho, filho com pai, amigo com amigo, inimigos, dia a dia. As cartas de Paulo a Timóteo, que são cartas pastorais, e todo aquele que tem uma chamada pastoral deveria devorar a carta de Timóteo e a carta de Tito. As duas cartas de Timóteo e a carta de Tito são cartas de instrução pastoral. Diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, bispos. Ali estão as instruções sobre o viver, o comportamento, o proceder daqueles que se colocam como referência dentro da igreja do Senhor. E você vai ver que as cartas são morais e éticas. Como é que tem que se comportar com os filhos, com a mulher, com a igreja, com as solteiras, com as viúvas, com as casadas, na compra, na venda, nos negócios. Paulo está tratando de moral e de ética. Paulo não fica perdendo tempo ali para tratar de coisas sobrenaturais para quem não está pronto ainda para ser moral e ético. A igreja, ao longo da história, você vai ver que todas as quedas da igreja sempre se deu quando perdeu a moral e a ética. O poder nunca foi problema, é a moral e a ética. Paulo escreve 2 cartas à igreja de Corinto, e as cartas que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: não lhes falta nenhum dom. Você consegue pensar o que é isso de poderoso? Não lhes falta nenhum dom. Morreu o irmãozinho da igreja, ressuscita em nome de Jesus, pronto, está de pé, não está mais morto. Não falta nenhum dom. Infelizmente a irmã está com câncer, não está mais, em nome de Jesus seja curada, e vai ser curada. A igreja de Corinto era essa igreja. Aí Paulo escreve 2 cartas para a igreja de Corinto para dizer o quê? Não lhes falta nenhum dom, entretanto vocês são imorais. Tem gente aí dentro da igreja pegando a mulher do pai. Vocês estão pensando o quê? Na hora da ceia, um come e o outro passa fome. Qual é a ideia de vocês hoje? Tem todos os dons, mas não tem moral e não tem ética. A igreja se acabou por causa disso. Então você vê que o interesse de Deus é: não vos conformeis com este mundo,
não tome a forma do mundo, não deixe com que o mundo seja um agente de corrupção dentro da igreja, porque todos nós estamos no mundo. Jesus não orou para que a gente saísse do mundo, Jesus orou para que a gente estivesse protegido do maligno no mundo. Então o mundo o tempo todo está nos atacando, nos influenciando, colocando em nós pensamentos, ideias. E a igreja é um extrato social. Nós estamos no mundo, todos nós, ninguém aqui é da lua, ninguém aqui vai sair daqui e vai para Marte, depois do culto. Você vai para a vida, você vai para os encontros da vida, e esses encontros, você vai ligar a tua televisão daqui a pouquinho. Nem tudo é benéfico, aliás, a maior parte das coisas são malignas, e isso vai nos bombardeando o tempo todo, e eventualmente alguma coisa entra, contamina, e aí nós que estamos no mundo também estamos responsáveis por muita coisa na igreja, trabalhando em prol do reino, servindo, e daqui a pouco, sem perceber, a gente começa a misturar as coisas. O poder está ali, mas a capacidade de executá-lo e de exercer se perde, porque a gente começa a se corromper. Por isso as cartas: ei igreja, volta, se arrependa, conserte-se, guarde a ética do reino, guarde a moral do reino. Jesus em Mateus 5, 6 e 7 então vai fazer isso. Ele começa com as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus. A palavra pobre, na minha versão, é empobrecida, porque a palavra ideal ali é bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que podem ser muito bons no que fazem, mas se esvaziam de si mesmos para servir a igreja do Senhor, para servir o próximo. A igreja tem uma promessa: sermos cabeça, governarmos, estarmos por cima e não por baixo. Aonde estivermos, podemos ser agentes de Deus, de influência. Mas essa mesma influência que o Senhor nos dá, Ele diz: aqui dentro, se esvazie de tudo isso, se faça como o menor e sirva a todos. Bem-aventurados aqueles que se tornam semelhantes a Jesus, que embora sendo não considerou ser, mas esvaziou-se, tornando servo. Hoje nós vemos uma igreja que há muitas vezes a disputa pelo poder, você já viu? Graças a Deus, aqui dentro, desde o início, eu sempre deixei bem claro que a responsabilidade da pregação do evangelho na plataforma é minha, e na minha ausência, a distribuição das tarefas também é minha. E graças a Deus a gente tem na igreja um coração pastoral, um corpo pastoral que não fica disputando o poder. Nunca ninguém chegou para mim e disse assim: pastor, está na hora de você me convidar para pregar, né? Nunca. Seja quem for que pregue, os outros estão aqui embaixo, ora eu trago um, ora eu trago outro, conforme aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Graças a Deus nós somos muito saudáveis disso. O que não impede de repente, talvez, entretanto, todavia, porém, alguém no seu coração pensar: tá aí, a minha vez vai chegar quando? Isso é vaidade. Por que chamou aquele e não me chamou? Por que aquele chegou na frente e eu estou há tanto tempo não fui ainda? Esse tipo de coisa acontece. Você sabe o que é isso? Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é presunção de competência. E a Bíblia diz assim: ó, se esvazia. Jesus era e tinha certeza que era, e ninguém pode negar que é. Esvaziou-se, não considerou. Sou, mas não considero ser. Humildade não tem a ver com você pensar menos de si, tem a ver com você pensar menos em si. Isso é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde não é uma pessoa de autocomiseração, de vitimismo, né? Eu sou mesmo assim, eu sou o vice-treco do subtroço, o quinto carimbador da empresa. Não é isso. É você saber quem você é, o talento que você tem, a capacidade que você tem, mas ainda assim se esvaziar, não se autopromover. A Bíblia diz assim: ó, não é recomendado aquele que a si mesmo se envia.
Não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Mas às vezes esse tipo de vaidade entra, aí o Senhor está dizendo assim: você sabe qual é a moral e a ética do reino? Seja o bichão, mas não se considere. Se desenvolva, seja o melhor na tua profissão, cresça. Se é para pregar a palavra, então se faça dessa espada ela afiadíssima, busque o crescimento, o conhecimento, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: poxa, como prega bem a palavra, mas que você saiba que é graça do Senhor. Nunca se esqueça disso. Lá no teu trabalho, seja o melhor. O produto que você oferta, o serviço que você tem, faça o melhor, que você seja destacado, mas que isso não lhe faça ser a estrela. Sabe a estrela? Por causa disso, quando chega, chegou a estrela. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que se esvaziam de si mesmos, porque deles será o governo, deles será o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem gente que ainda se importa, tem gente que ainda chora, tem gente que ainda se compadece, tem gente que ainda se fere pela dor que é causada na igreja do Senhor. Eu não estou falando de gente amargurada, de gente que expõe, porque hoje tem muita gente amargurada. Hoje tem muita gente contaminada, e a prática deles é da exposição, da vergonha, das causas, das coisas que acontecem, mas que precisam ser tratadas, não no intuito de tratar, mas no intuito de expor. Agora tem um povo que ainda chora, quando dobra o seu joelho, quando ora, quando vai para casa, quando está pensando, dizendo: Senhor, até quando? O Senhor está dizendo assim: estes serão consolados, porque a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Eu não sei pelo que você está chorando. O conselho que eu te dou é que essas lágrimas não sejam de amargura, sejam de esperança, porque aquele que vê você chorar enxugará dos teus olhos toda a lágrima, e te diz: essa semente que você tem semeado com choro, você vai colher com alegria. Chore, mas não se amargure. Coisa boa é chorar de vez em quando. Você já viu que dá um alívio? Depois você, agora eu tô bom de novo. Tem hora que a gente precisa chorar mesmo. Senta e chora, mas não se amargura. Chora para lavar-se, chora para limpar, e chore com a consciência de que o tempo do choro também vai passar, porque o Senhor diz: eu vou te consolar. Porque se você perder o teu coração, você vai perder toda a tua vida. Se você perder o teu coração, você vai perder o propósito. Se você perder o teu coração, Deus não permitirá que ninguém mais seja alcançado por ti, porque uma raiz de amargura contamina muitos. Você quer ver Deus tirar a liderança de alguém, tirar poder de alguém, tirar a influência de alguém? É ver essa pessoa se amargurar. Deus tira por quê? Porque descarta como um chiclete velho? Não. É porque Deus tem uma preocupação com o coletivo, e Ele sabe que se você não for para a garagem ser tratado, você vai contaminar muita gente. Então chora, mas não se amargura. Coração limpo. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Meu irmão, a terra não será dos violentos, a terra não será dos ansiosos, a terra não será dos gananciosos, a terra será dos humildes. Aqui é um bom lugar para você estar. A terra será dos mansos. O mundo te ensinou a olho por olho, dente por dente. O mundo te ensinou que determinadas coisas tem que ser com violência. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, o que é teu ninguém vai tomar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira,
Não seja vingança, nunca procurem vingar-se, mas deixa com Deus a ira, porque Ele retribuirá. Você, na medida do possível, tenha paz com todos. Ontem lá no retiro de homens, a palavra que Deus me deu foi a palavra que Paulo escreveu, dizendo: esforcem-se para terem paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas olha o esforço para ter paz. Pergunta: você terá paz com todo mundo? Não terá, mas o que depender de você, você vai fazer esse esforço. O Senhor está te prometendo: se você for essa pessoa, a terra será herança tua, porque eu vim para que tenham paz. Eu deixei a minha paz. Eu sou um Deus de paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Deus está levantando justos, não justiceiros. Deus espera que se levante uma igreja justa, que dá a cada um aquilo que lhe é devido, mas que não saia fazendo justiça com as próprias mãos, porque a justiça que Deus fala, que é pura, que é santa, é a justiça do alto, não a dos homens. A dos homens é trapo, é sujeira. E aquele que tem fome e sede de justiça de Deus será satisfeito. Aquele que tem fome e sede de justiça dos homens vai padecer, vai se decepcionar. Meu Deus, a gente vê todos os dias nos jornais, nas matérias, na mídia, que os poderes estão cada vez mais corrompidos, que a justiça humana está cada vez mais decepcionante. Mas Deus está dizendo que quem tem fome e sede de justiça será satisfeito, mas essa justiça é a justiça que vem do alto. Eu tenho uma causa na justiça humana, de um direito legal, de herança, que é meu direito, há mais de 13, vai para 14 anos, e não anda. Rui Barbosa disse assim, o célebre Rui Barbosa, um grande operador do direito da nação, ele disse que a justiça tardia é injustiça institucionalizada. No meu caso, por exemplo, por mais que a justiça seja feita, glória a Deus, graças a Deus, Deus interviu, a coisa aconteceu, alguma coisa tem, mas ainda assim fica um sentimento, porque é uma justiça não realizada. Há mais de 13 anos eu já passei poucas e boas por causa dessa injustiça na vida, e quem vai reparar esse dano? Agora eu entendi uma coisa: se eu ficar esperando pela justiça dos homens, eu não vou viver a promessa do Senhor. Essa injustiça que eu vivo na vida era determinante na minha cabeça lá há 13 anos atrás, para a gente começar um ministério, porque se trata de recurso, se trata de condição econômica, se trata de condição financeira, e eu estou falando de milhões de reais, eu não estou falando de alguns centavos. E Deus não abriu, não permitiu que a porta fosse aberta. Eu podia ficar reclamando, clamando pela justiça, porque reclamar é isso, né? Reclamar é clamar para trás. Mas eu entendi, se Deus está conosco, nós vamos para uma praça pública e Deus vai começar. E do nada Deus fez tudo. E olha o que a gente está vivendo hoje. Até hoje eu espero aquilo que não veio. E eu vou dizer para você, meu irmão, se vier, graças a Deus. Se não vier, graças a Deus também. Talvez você esteja parado naquilo que Deus prometeu para você, porque você está esperando o homem se compadecer. Não espere o compadecimento dos homens. Clame pela graça que vem do alto, e ela te é suficiente. Porque se você tem fome e sede de justiça, daquilo que o céu vai te dar, porque é teu direito, a Bíblia diz, você será satisfeito. Clamar é para cima, é esperar do alto. Ainda que te tomem na terra, você vai entender que foi até lucro, porque maior é Deus e aquilo que Ele te dá do alto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Você está vendo aqui que eu estou falando só de moral e de ética? Não estou falando de coisas espirituais, apesar que tudo é espiritual.
Jesus está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. Quem é misericordioso? Deus precisa de misericórdia? A nossa oração precisa ser misericordiosa, o nosso jejum e oração. Deus, eu vou agir com misericórdia para contigo, vou fazer um jejum de 40 dias, porque tu és digno da minha misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na miséria de alguém. Deus não é miserável. Agora tem muita gente vivendo condições miseráveis na vida, e eu não estou falando só de dinheiro. Tem gente que é milionária no que diz respeito a condições econômicas e materiais, mas é um miserável de alma. Vive uma miserabilidade, uma condição miserável. A igreja precisa voltar urgentemente o seu coração para a misericórdia. A misericórdia é colocar o seu coração na miséria de alguém, porque a igreja é um local que tem muita gente vivendo algum tipo de miséria existencial. E se nós não colocarmos o coração, nós não seremos capazes de transformação. E é a nossa responsabilidade. Jesus está dizendo assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Todos nós em algum momento dependeremos ou necessitaremos da misericórdia de alguém. E misericórdia é uma poupança. Tiago disse assim: haverá juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. Misericórdia é uma poupança que a gente vai juntando nos céus como um crédito. Quando a gente precisa, os céus olham e diz assim: sempre foi, receberá. Sempre foi. Nunca teve muita coisa, mas se tinha alguém precisando de um prato de comida, dava. Nunca pôde muito, mas do que tinha, compartilhava. Sempre foi misericordioso. A maior parte dos projetos que nós fazemos como igreja tem a ver com ações sociais, com ações de missão, tem a ver com ir na miséria das pessoas. E tem muita gente que olha tudo que a gente faz e não se compadece com nada. Simplesmente é como se não fizesse parte. Não investe, não gasta o tempo, não está junto, não oferta, não abençoa, não se importa. Nós temos um restaurante solidário de segunda a sexta-feira, e no domingo é feito um banquete. Se você for ali atrás agora, você vai ver um monte de gente sendo alimentada. Glória a Deus por aqueles que colocam o seu coração naquele lugar. Mas eu já vi gente fazendo cara feia, porque passa os mendigos aí na frente aí. Então para que a gente é igreja? Se a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e não se corromper com o mundo, é sanar necessidades. E o Senhor está dizendo assim, ó: bem-aventurados vocês. A igreja precisa ser restaurada. Eu já vi, meu irmão, gente bater na porta aqui da nossa casa, dizendo: eu vim aqui porque eu fui lá na outra igreja e me mandaram vir aqui porque aqui ajudam as pessoas. E lá não ajuda? Por que isso acontece? Porque as pessoas fecharam o coração. As pessoas não estão se importando. E essa ética e essa moral precisa ser restaurada urgentemente. Um dia nós estávamos em algum tipo de miséria e a graça do Senhor nos alcançou. Alguém foi usado por Deus, alguém nos ajudou. Talvez não tinha fome, não tinha prato vazio, mas tinha alguém com um prato cheio pensando em dar um tiro na cara. E alguém te ligou. Isso foi misericórdia de Deus. Isso foi Deus colocando o seu coração na nossa miséria. Isso precisa ser restaurado urgentemente, gente. Te importa, só te importa. Eu estava outro dia jantando, almoçando com os meus filhos, e aí na frente do restaurante, na beira da rua, tinha um pai vendendo balas com 2 filhos, um menino e uma menina, e eu com o Luke e com a Bela sentado na mesa comendo, os filhos dele um pouquinho maior. E aí eu comendo com eles, e quando eu vi a cena, ele não estava pedindo dinheiro, ele não estava incomodando ninguém, ele estava parado, só oferecendo. As pessoas passavam, ele oferecia a bala, oferecia o chocolate, e aquilo ali me constrangeu, eu não consegui mais comer. E aí eu fiquei pensando, olhando para ele assim, pensando: meu Deus, eu acho que se eu fosse ele, eu estaria na mesma condição, eu faria a mesma coisa. Não teria coragem de mendigar, não teria coragem de ficar pedindo para os outros, eu ia arrumar uma fonte de renda,
trabalhar de alguma forma e ensinar aos meus filhos o valor do trabalho, que é o que ele está fazendo. E eu fiquei pensando, olhando para ele, pensando assim, a diferença entre ele e eu é a sorte. Porque eu poderia estar na mesma condição, eu sou pai de 3 filhos também. Ele está ali, aí talvez você diga, não bispo, foi Deus, tá? Então Deus é na minha vida e não era do cara? Que Deus injusto é esse? É sorte, é o acaso, é o tempo. Eu tive a condição de nascer numa casa melhor, de ter um estudo melhor, de ter uma condição melhor, de alguma coisa acontecer diferente dele. Agora, Deus é tanto na vida dele que eu estou aqui dentro, não consigo mais comer enquanto não ir ali resolver a situação dele. Porque Deus olhou para ele, viu a dor dele e disse, hoje tu não vai passar fome. E conseguiu encontrar em mim alguém que se compadeceu, como Deus procura em você. Quantas vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa e a gente olha, não, deve ser coisa da minha cabeça. E aí passa. Deixa eu contar um testemunho aqui de uma coisa doida. Um dia, um irmão aqui dentro da igreja ganhou um carro. Esse irmão está tocando teclado aqui atrás de mim. Ganhou um carro. Alguém chegou para ele e disse assim, ó, Deus me mandou te dar um carro, olha só. Vendo o esforço, mora lá na Itaipava, né, Gustavo? Recém-casado, vindo de moto na chuva, trabalhando, não sei o que. O irmão olhou para ele, não, eu vou te dar um carro. Deus me mandou te dar um carro. E deu o carro para ele. E aí, imagina, feliz da vida, ganhou o carro, não sei o que. O problema não foi ele ganhar o carro, isso aí foi felicidade. O problema foi eu ter que sarar o outro irmão que me ligou aos prantos, dizendo assim, ó, Deus tinha me mandado fazer e eu não fiz. E agora vendo o que aconteceu, eu estou me sentindo mal. O que eu faço? Eu digo, calma, Deus só estava te ensinando, não te condenando. Não anda agora com essa culpa pro resto da vida, mas a próxima vez que Deus fizer alguma coisa no teu coração, acredite que é Deus e se compadeça. Não ache que é loucura da tua cabeça. Porque se nós não nos compadecermos, alguém vai se compadecer. Deus não vai deixar de fazer por causa de nós, mas Ele está nos chamando para fazer com Ele. Talvez não tenha a ver com um carro, tenha a ver com um litro de leite. Você diz, não, sai fora. Vai ganhar lá na frente, porque Deus não vai deixar de fazer. Mas entenda, existe um depósito nos céus das tuas ações de misericórdia, e se um dia você precisar, prontamente os céus se abrirão, porque no reino de Deus não há miseráveis. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Está na hora de se levantar uma igreja da pacificação, acabar entre nós a cultura da facção, da divisão, da contenda, da murmuração, da fofoca. Pacificadores, gente que chega sabe a galera do deixa disso? Está na hora de a gente andar mais com gente do deixa disso do que o povo que vamos lá acabar com eles. Essa cultura de parar de se intrometer na vida alheia, de incomodar e importunar a vida alheia, de provocar dissensão e facção. Tem coisas que realmente nos revoltam, mas eu tenho aprendido cada vez mais que conselho não é para quem precisa, conselho é para quem pede. Todos nós precisamos de conselho, todos nós em alguma área da nossa vida a gente está errando e a gente precisa de um conselho. Mas você já reparou que quem precisa e não pede, quando você fala você ofende? Você perde até a amizade, você se torna intrometido, você se torna um chato. Porque o conselho não é para quem precisa. Precisar, toda uma Bíblia diz assim, ó, quem sai à guerra precisa de orientação. Na multidão dos conselheiros há sabedoria. Todo mundo precisa, mas a maior parte das pessoas não pede, não quer, acham que estão certas. E se você se intrometer, você até ofende. Agora, se te pedirem, o que você pensa, o que você acha? Te importa a minha opinião? Posso falar então? Então eu vou falar. Mas não. Nessa cultura da intromissão, a gente se torna agente de guerra, de confusão. E o Senhor está dizendo, pacificação. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Está na hora de se levantar uma igreja que sabe bem o que é malícia, mas não se tornou maliciosa, que discerne bem o que é corrupção,
mas não é corrupta. Uma igreja atenta com a prudência, como disse Jesus da serpente, a capacidade, porque nós temos que ser homens e mulheres que sabem discernir, que sabem que o mundo está corrupto, que o mundo está perverso, mas nós não nos tornamos perversos. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os ímpios, impuros e descrentes, nada é puro, porque a sua consciência e o seu coração já se contaminaram. E o Senhor está dizendo: mantenha o teu coração puro. Tem muita gente má, mas você não vai se tornar mal. Tem muita gente perversa, mas você não vai se tornar perverso. Você vai sofrer traições, você vai ser enganado muitas vezes, pessoas vão te magoar, porque aquele que tem a cultura do reino de Deus é fofinho, né, gente? Imagina se a gente consegue aplicar a cultura do reino de Deus. Fofinhos. E tem gente que olha para a nossa fofura e pensa, tolinho. Só que fofinho não é tolinho. Ser fofinho não é ser tolo. E tem gente que diz assim, acabei, cansei de ser tolo. Não, você não é tola. Porque você sabia que podia ser enganado, você sabia que podia, mas você não deixou que porque o outro é mau, você vai ser também. Eu vou continuar sendo quem eu sou, a minha essência não é má. A minha essência não é perversa. A minha essência não é maligna. Então eu vou fazer o bem. Se me pagarem com mau azar, o deles, eu vou continuar plantando o bem, pois no tempo próprio eu sei que eu vou colher. Alguém vai reconhecer, e se ninguém reconhecer, aquele reconhecerá. É isso. Então, bem-aventurados os puros. Não é ser tolinho. Você sabe, tem coisa que você precisa cuidar. Cuidado, não vai botar a mão dentro de um covil de... Não vai colocar a mão em cobras, em serpentes, em lagartos. Você sabe que ali é perigoso. Mas não seja uma cobra. Não se torne fruto do meio. E aí eu encerro com a palavra que Paulo disse a Timóteo, dizendo: se morremos com ele também viveremos. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, escolha algo pelo que viver, cara, e vá até o fim. Escolha algo relevante. Forme uma família, que é a instituição mais poderosa, a primeira que eu criei, que dá ao homem dignidade, capacidade de preservação da sociedade, da espécie, e faz dessa família um reino de Deus. Faz dos teus filhos arautos do reino de Deus. Escolha essa casa, essa família, essa esposa, esses filhos, e vá com eles até o fim. Pega o propósito, o ministério, o chamado que eu te dei, vai até o fim. Porque se você escolher algo que seja relevante, um grande sonho para viver, e for até o fim, ainda que você morra, você viverá, porque aquele que está comigo não morrerá eternamente. Se morremos com ele também viveremos. Então a morte não é mais um problema, é só uma etapa, é uma transição, é uma parte da vida, mas não é o fim da vida. Coisa triste não é morrer, mas é chegar no fim da vida e dizer: eu não vivi a vida que eu podia ter vivido, eu não fiz o que eu devia ter feito, eu não aproveitei, eu não desfrutei, eu não realizei, porque fiquei perdendo tempo, magoado com um, magoado com outro, transferindo responsabilidade, olhando todo mundo fazer, e eu sempre com um projeto para fazer, e nunca comecei, nunca concluí. E o Senhor está dizendo: meu irmão, decida viver com Jesus. Nós não temos controle sobre a hora da nossa morte, mas nós temos o controle sobre o dia de hoje, porque a este dia o Senhor nos deu governo. Escolha viver hoje com Jesus. Viva com o Senhor. Se amanhã você acordar, viva para o Senhor. Se você viver 50 anos, que sejam 50 anos para o Senhor. 100 anos para o Senhor.
porque um dia Jesus voltará para nós, ou nós voltaremos para Ele, mas se morremos com Ele também, ao soar da última trombeta, diz a palavra, que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e uma vida de eternidade é o que nós teremos com o Senhor, para sempre. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Tem uma mensagem que eu prego que é só sobre perseverança, que diz que perseverança é constância, estabilidade e tolerância. Isso é perseverança. Não se trata mais de velocidade, se trata de constância. Dá um stint e para. Cansa. A jornada é longa. Outro dia eu vi alguém falando e eu concordo. A vida passa rápido, mas não é curta. Passa rápido, mas pode ser muito longa. Tem uma jornada pela frente, então escolha uma velocidade possível e vá todo dia, fazendo todo dia o que muitos fazem só de vez em quando. De repente alguém vai te olhar e vai dizer: meu Deus, como está lá na frente, que sortuda. Constância, estabilidade, porque equilíbrio só tem quem está em Jesus. Quem não está em Jesus é desequilibrado. Olha e vê se quem está do teu lado tem cara de que anda com Jesus. Se não andar com Jesus, está desequilibrado. Na hora que bater uma tormenta, vai entortar, porque só tem um jeito de andar equilibrado: é sustentar os seus pés sobre a rocha. Esta é a casa edificada que quando vem chuva, tempestade, trovoadas, a casa não cai. Então equilíbrio só em Jesus, Ele nos equilibra. Nós sem Ele somos desequilibrados totalmente. E tolerância, porque no meio do caminho você vai encontrar um monte de gente que não entende nada do que você está fazendo, não reconhece o que você está fazendo, e às vezes nem é por mal, nem é vou levantar-me contra, não, é só porque não entende mesmo. E você tem que aprender a ser tolerante. Não conseguirá chegar com o Senhor no reino de Deus, como diz a palavra, perseverar e reinar com Ele, quem depende de aprovação dos homens. Não vai conseguir. Quem necessita ser aprovado por homens, reconhecido pelas pessoas, faz para ver se alguém elogia. Carentes não vão conseguir, porque na maior parte das vezes o que o Senhor quer que você faça, os homens não entenderão, torcerão para dar errado, simplesmente porque não entendem. E as pessoas tendem a fazer isto, porque não entendem, porque não conseguem, porque não podem, porque não tiveram a ideia, torcem para dar errados, que é só para poder se confortar no coração delas. E se você depender da aprovação, você não vai chegar lá. Agora, maldição sem motivo justo não pega, então não fique preocupado com quem está torcendo contra. Fique com o Senhor, na estabilidade, na constância, na tolerância. Você vai chegar, e a Bíblia diz que haverá um reino para você governar com o Senhor. Se o negamos, Ele nos negará. Não pense que Deus é fofinho o suficiente para aceitar desprezo. O que o Senhor está fazendo em nós é tão poderoso, é tão extraordinário, e é tanta graça, que nós não podemos desperdiçar. Pois é, estou sabendo que agora tu está indo na igreja, né? Doidasse? Agora quer saber só de igreja, fazer isso, fazer aquilo, vive enfiada lá. E que loucura é essa? Vai dar dinheiro para pastor? E tem um monte de gente padecendo nisso. E às vezes não, eu tô só visitando, não estou muito afim, não sei. Pois é, agora tu é de Jesus? É que a minha mulher está me convidando, eu não sei ainda muito bem o que eu quero. Meu irmão, não é mais assim. Virar-se crente? Pois é, virei. Pois é, agora tu quer só ir lá? Pois é, e o que eu estou fazendo é pouco perto do que Ele fez por mim. Tem até vergonha de fazer só isso. Essa é a palavra que a gente tem que impor: certeza e gratidão por aquilo que Deus fez por nós.
Ele morreu pelado numa cruz, agonizando até a morte. Ninguém fez por você o que Jesus fez. Portanto, ninguém é tão digno de toda aceitação, louvor e reconhecimento como Cristo nosso Senhor. Nós não o negaremos, mas vamos com Ele até o fim, dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida e da nossa casa e de tudo que temos e somos. O Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Se é para o Senhor, pode aplaudir. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Infidelidade não tem a ver com negação, é diferente. Infidelidade é incredulidade, é decepção, é trair a confiança muitas vezes, mas não porque eu nego, é porque é Pedro andando sobre as águas. De repente ele percebe que o que ele está fazendo é perigoso, e aí ele começa a afundar, porque ele repara no vento e para de olhar para quem ele chamou. Tem muita coisa que a gente vai fazer, que a gente faz na palavra do Senhor, e de repente a gente percebe que é para além da nossa capacidade. Só que não é para reparar na tua debilidade, é para continuar confiando no poder daquele que te sustenta. E quando formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não depende da nossa fidelidade para Ele ser fiel. Ele não depende da nossa fé para ser fiel. Ele é o que é. Agora Ele nos chama a crer nele. Mas entenda que se por um acaso você começou a andar sobre as águas e você de repente começou a afundar, Ele é aquele que estará com a mão estendida te puxando para cima de novo, porque Ele não nega a si mesmo. Ele te chamou e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu até o último dia da sua vida. Só não acontecerá se você deixar. Agora, tropeços, falhas, trupicões, quedas, haverão muitas no meio do caminho, mas entenda, o Senhor é fiel e permanecerá fiel, e Ele só espera que você creia nele. Estenda a tua mão para o alto e diz: Senhor, me ajuda, e o Senhor te levantará e te reconduzirá ao lugar que é teu por direito, porque Ele é fiel.